O ano mal começou e muita coisa acontecendo. Olha essas notícias que acabam de sair. Militares na rua. Isso mesmo, militares na rua. O Bolsonaro reage sobre, olha, soldado do povo de Deus. E a Justiça do Brasil manda a PF investigar soldado israelense. E mais, dia 10 de janeiro pode ser o maior caos da história na Venezuela. Pois é, gente, a coisa não está nada fácil e eu vou trazer para vocês aqui todas essas informações com muita base. Olha, segura aí, porque tem notícias extremamente importantes. Esmaga o dedo no like, deixa esse joinha pra gente, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, não é inscrita ainda. E aqui eu trago a informação. E essas informações que eu vou trazer aqui, muito sérias, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário sobre esses tópicos. Eu vou começar aqui, gente, trazendo já de cara, olha isso, gente. Dia 10 pode ser o caos total. Mas eu vou começar com essa aqui, olha, com essa situação aqui, que tem deixado aí muita gente chocada. Parabéns, crédito aqui a Auriverde, e vou soltar para vocês aqui. Vamos ouvir. Porque inacreditável. Eu, quando vi ao longo do final de semana a informação, mandei para o João. João, nosso analista, quando o assunto é internacional, falei, deixa eu mandar para o João. O João falou, Pitoli, procede. Eu não acredito. Não acredito. Eu imaginava qualquer coisa. Falei, isso é fake, isso aí estão brincando, né, com o Lula. Como, por exemplo, vi um vídeo esse final de semana, é claro, completamente fake, um texto muito mal feito, né, dizendo que o Trump convidando o Lula, o melhor presidente do planeta, para a posse. Sabe que é brincadeira. Mas quando eu vi esse texto, eu falei assim, pô, não é possível, isso aqui é sério. João, isso procede? Qual foi a tua resposta, João? Que procede, Pitoli. Qual a informação? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o militar israelense investigado pela Polícia Federal é um soldado do povo de Deus. O integrante das Forças de Defesa de Israel deixou o Brasil depois que a Justiça do Distrito Federal o acusou de supostos crimes cometidos lá na faixa de Gaza. O ex-presidente escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, caso fosse presidente da República, esse soldado do povo de Deus, ora perseguido, teria sido recebido por mim no Palácio do Planalto com as devidas honras, fecha aspas. Ele acusou também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser omisso em relação ao que chamou de injustiça sobre o caso. Também afirmou que o petista apoia ditadores. Bom, mas para a gente entender esse caso, Pitoli, um soldado das Forças de Defesa de Israel deixou o Brasil ainda ontem, depois que a Justiça do Distrito Federal determinou que a Polícia Federal o investigue por supostos crimes de guerra na faixa de Gaza. A informação é de uma emissora estatal israelense. Conforme a publicação, sua família diz que ele não chegou a ser preso. Tá aí a imagem dele. A determinação para que o soldado fosse investigado foi emitida em 30 de dezembro do ano passado pela juíza Raquel Soares Carelli, do Distrito Federal. Segundo o portal Metrópolis, o pedido foi apresentado por uma fundação organizada que defende ali o direito dos palestinos. O soldado israelense estava no Brasil para passar as férias. Ele é acusado de participar de um ataque, que a gente está vendo aí as imagens na tela da Auriverde Brasil, a um bairro residencial na faixa de Gaza em novembro do ano passado. Na ocasião, um quarteirão residencial foi demolido por explosivos. O local servia de abrigo para palestinos que se deslocaram internamente desde o início da guerra. Isso quem diz é a imprensa internacional, então fica difícil a gente confiar. No documento, essa organização anexou provas que foram coletadas por meio de uma investigação em dados de bancos e fontes de informações públicas. A organização argumenta que as evidências comprovam o envolvimento do soldado israelense. O pai do soldado disse ao Canal 12, no domingo, que um amigo que estava viajando com seu filho recebeu uma mensagem do escritório diplomático israelense dizendo que um pedido de prisão havia sido emitido. No jornal The Times of Israel, ele disse o seguinte, abre aspas, pedi que eles escapassem imediatamente e não ficassem nem mais um momento no Brasil, fecha aspas. O pai afirmou ter recebido uma mensagem do filho na madrugada de ontem, domingo, dizendo que ele havia saído do território nacional brasileiro. Pitoli. Walter, Que diferença faria na sua vida $300 por dia, sem precisar saber inglês? eu nem sei como classificar um absurdo desse. Mas vou te contar uma coisa, Walter. Há 1 ano e 1 mês, eu estava em Israel. Cheguei em Israel e fiquei 9 para 10 dias em Israel. Numa das noites, nós fomos até um apartamento de uma brasileira, onde nos encontramos, Walter, com 20 famílias. 20 famílias. Eu vou guardar o local, o nome, embora eu tenha tudo aqui, gravações, inclusive, acho desnecessário. Então eu vou guardar essas informações, Walter, mas só para você saber. As 20 famílias que estavam, naquele momento conosco, para um momento de conversa, uma reunião, para contar para a gente o que acontecia, as 20 famílias brasileiras, 20 famílias, todas elas, Walter, ou com filho, filha, nora, genro, neto, alguém estava servindo o exército israelense. Naquele momento, com 2 meses pós-ataque do dia 7 de outubro, ali estavam 20 famílias de brasileiros
todas as famílias com alguém servindo o exército. Lembrando que em Israel as meninas, as mulheres também servem a pátria. Naquele momento, Walter, nós tivemos a oportunidade de conhecer um garoto, morador de uma cidade do sul do país, vou guardar a cidade, acho. Nesse momento de perseguição no Brasil, acho isso tudo desnecessário, trazer qualquer informação. E, Walter, aquele garoto estava no 7 de outubro, no dia do ataque. E aquele garoto, ele deixaria o plantão às 7 da manhã. O ataque acontece às 6h30. Quando das 6h30 da manhã acontece o ataque, ele é, então, orientado com a sua equipe, com a sua tropa, enfim, com o seu grupo, a se deslocar de onde estavam próximos de Tel Aviv para Sderot, lá para a região, para o sul, próximo à faixa de Gaza, onde eu também estive. Walter, ele conta esse brasileiro que serve o exército israelense, primeiro em choque, nitidamente em choque, um garoto de 20 anos, o olhar perdido, um olhar fixo, perdido para o nada, e contava e relatava. Eles estavam em sete soldados, e num momento eles enfrentavam 130 terroristas do Hamas. 7 soldados israelenses enfrentando 130 terroristas do Hamas. Naquele momento, eles se dividiram, um grupo com 4, um grupo com 3, e ele viu 2 amigos de farda sendo mortos pelo Hamas. Ele viu, ele assistiu. Menino em choque, garoto, 20 anos, Walter. Ainda trabalhou, lutou, guerreou por horas a fio até poder voltar para a base, de onde não saiu mais por 30 dias. Ou seja, ele estava a 30 minutos de deixar o posto. Por conta do ataque, ele continuou por 30 dias sem voltar para casa. Eu queria saber, Walter, como se posicionaria o governo brasileiro agora, essa justiça, que eu não consigo encontrar justificativa para usar esse nome, justiça, né? Eu queria saber se essa justiça brasileira perseguiria este brasileiro que tem base numa cidade no sul do país, por ele defender o exército israelense, defender Israel, defender o seu povo, pós 7 de outubro, ele vendo 2 amigos sendo mortos pelo Hamas, assistindo tudo o que aconteceu naquela rave, naquela festa, na cidade de Sderot, enfim, tudo o que aconteceu naquele 7 de outubro, e eu vi aquele garoto em choque. Eu vi. Como é que se posicionaria o governo brasileiro? Mandaria prender esse brasileiro aqui, em solo brasileiro, porque lutou lá? É isso? Walter, eu não consigo classificar esse absurdo a ponto de, Walter, eu mandar notícia para o João, falar, João, confirma aí, isso aí eu tô achando que é mentira. O João falou, é verdade. Perderam o limite, Walter. Faz tempo, infelizmente, né? Sabe que esse negócio é tão absurdo mesmo que eu tenho até dificuldade de saber por onde começar, Pitoli. Por onde começar o comentário? Primeiro, eu sou judeu. Então, esse assunto me fala muito, muito alto. Né? Segundo, eu estudo história e acompanho a história do povo judeu e a própria história de Israel, que é tão desconstruída dentro desse processo da militância da extrema-esquerda. A chegar ao ponto de dizerem agora há pouco tempo, e mais de uma vez, que Jesus era palestino. Com todo respeito ao povo palestino e ao seu direito de poderem ter a sua terra também, o seu país, enfim, o seu território. Mas é uma desconstrução da história. Eu estive 3 vezes em Israel. A última vez que eu estive, já faz 10 anos, quando a minha filha estava servindo no exército de Israel. Tenho uma filha hoje com 28 anos, ela foi lá fazer um programa que se chama Shinat, com 1 ano, morou em 3 cidades diferentes e durante um período dessa sua passagem por lá, ficou 3 meses fazendo uma instrução, um treinamento, servindo nas forças de defesa de Israel. Bom, eu ontem também fui pego de surpresa por isso. Né? Lembrar que, primeiro, que em relação aos brasileiros judeus que foram mortos, jovens, inclusive, nesse ataque de 7 de outubro, já há 2 anos, né? E lembrar que existem mais de 100 reféns até hoje mantidos em cativeiro, em relação aos brasileiros jovens que foram mortos lá, o governo brasileiro nunca falou nada. Lembra disso, né? Nós temos um menino aqui de Porto Alegre, nós temos uma menina sobrevivente, aquele ataque absurdo, covarde, contra a rave e contra vários kibbutz, né? Que são comunidades que ficam um pouco fora de cidades e que se organizam assim numa vida comunitária nessas áreas. Nós nunca vimos nenhuma manifestação do governo brasileiro. Agora vamos para a parte, para mim, que eu tenho dito a mais perversa do que está acontecendo no Brasil e a mais perigosa também, que é a tomada do Poder Judiciário. O que essa juíza, e eu não vi ainda o Ministério Público, a sua fala, nem a sua manifestação no processo, mas não me surpreenderá, mais uma vez, que tenha chancelado, porque faz parte desse processo gramsciano de tomada do Poder Judiciário. O que essa decisão, em tempos normais, consistiria? Vitório, João e a nossa audiência no Brasil todo. Prevaricação, abuso de autoridade, desvio de poder, e seria normalmente corrigida pelo CNJ. Só que o que a gente está assistindo é o seguinte: perseguição, correção,
correição só existe para quem é de direita, Pitório. Não existe para quem é de esquerda. Para quem é de esquerda faz tudo, inclusive aquilo que está fora da lei. Vamos lembrar rapidamente como é que isso começou. Primeiro começou com esse discurso aqui de atos de ódio na internet, discurso de ódio e fake news. E aí se acabou com o flagrante, se criou a figura do crime continuado. Então, a qualquer momento, se uma publicação considerada por esse sistema, por esse regime, uma publicação que fosse considerada, volto a dizer, por esse regime criminosa, o flagrante era perpétuo. Estava sempre lá, o cara podia ser preso a qualquer momento. Depois, vandalizaram, quebraram, destruíram o Instituto da Imunidade Parlamentar. E está aí o deputado Daniel Silveira. Depois, as garantias do devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, e a partir daí, figuras como a busca e a apreensão e o confisco se tornaram banais, desde que alguém fosse de direita. E depois de tudo isso, acabou a presunção de inocência para quem é de direita, acabou a necessidade de o dolo naqueles crimes de opinião que precisa ter dolo, bastando a pessoa ser de direita, e agora nós chegamos nesse momento em que o artigo 5º do Código Penal, o artigo 6º, especialmente esses dois, que falam da territorialidade, foram para o espaço também. Então pega uma ONG, e aí vem um outro aspecto de tudo isso, Pittoli, que eu quero chamar a atenção. Existe um ecossistema internacional daquilo que a gente chama de nova ordem mundial, que está lá na literatura. Esse ecossistema é composto por estruturas marxistas, né? Sindicatos por um lado e ONGs por outro. Isso funciona no meio ambiente e outras coisas. Aí pega uma ONG que tem filiação, pode ser a ONG da Greta Thunberg, pode ser da área ambiental, pode ser da área do feminismo, é uma rede internacional. Aí essa ONG é liderada por pessoas, inclusive uma que foi candidata a vereadora do PT aí em São Paulo e que foi presa em flagrante por pichação, e aí lá na Bélgica faz uma denúncia. Isso chega aqui no Brasil e a juíza, ao invés de dizer o seguinte, olha, essa questão não é competência do nosso país, manda para a Polícia Federal, que infelizmente está se rendendo a tudo isso, que a gente pode comparar a uma Gestapo, ou uma Stasi, ou seja lá o que for, uma polícia de regime, uma polícia de governo, não uma polícia de Estado, e se abre absurdamente uma investigação, e por sorte, existe um sistema de inteligência dos mais eficientes do mundo que avisou esse rapaz. Tudo isso que estava acontecendo, ele conseguiu manejar, de conseguir fugir do sistema e do regime, porque infelizmente muitos de nós hoje somos vítimas desse sistema e desse regime e não conseguimos fugir. Isso sob todos os aspectos que a gente olha, é um dos maiores absurdos, mas é simplesmente apenas mais um na esteira de tantos absurdos, abusos, desvios que a gente tem visto no nosso país ao longo desses últimos 2 anos e que eu volto a dizer é uma vingança tardia por 64. Eles estão fazendo coisas que tanto falaram e que tanto criticaram de uma forma muito pior do que jamais nós poderíamos imaginar. A só certeza que eu tenho é que a roda da história é cíclica, que esse negócio vai acabar. Só tenho, por último, uma preocupação, é que o judiciário, tendo sido tomado, torna tudo muito mais difícil, porque esse pessoal tem imunidade. Imunidade que nós não temos, aliás, nem os deputados têm, mas eles têm imunidade pelos seus atos, eles têm proteção corporativa, e tudo isso está acontecendo. Tem a juiz de direita, como a Ludmilla, tem que ir embora e está refugiada e demitida nos Estados Unidos, como os desembargadores aqui do TRF4, entre eles o Dr. Thompson Flores, um homem que deveria ser ministro do STF, e não foi por um equívoco histórico nosso. Agora, quem é de esquerda faz absolutamente tudo. O Walter, esse último ponto era onde eu ia pegar o meu comentário, para começar o meu comentário agora, com relação ao que nós vivemos hoje dentro do Poder Judiciário, hein? Imagine você que essa justiça que aí está, eu não posso generalizar, é claro, mas nós temos uma parcela considerável desses que aí estão hoje, magistrados que aí estão hoje, decidindo sobre... Estamos contratando pessoas que possam trabalhar de casa via home office com urgência. Sobre vidas, estão afetados dessa forma, estão contaminados dessa forma. Walter, é inacreditável imaginar que essa justiça contaminada que está, né, sujou a água, desculpa, a água está suja, a gente vai ter que passar por um processo de decantação, de limpeza disso tudo, porque não dá para achar normal o que está acontecendo no Brasil hoje. Só que esta pessoa está decidindo sobre esse soldado israelense, mas também está decidindo sobre brasileiros. Brasileiros que muitas vezes estão pagando um preço altíssimo em função do seu posicionamento político e ideológico. Vamos dar uma olhadinha nas redes sociais do cara. Vamos dar uma olhadinha. É bolsonarista. Ferro na boneca. É assim que está acontecendo hoje. Eu próprio sou vítima disso. Conta aí, Walter. Eu próprio sou vítima disso. Eu sou vereador, era vereador em Porto Alegre, candidato a prefeito. Durante a eleição, entre o primeiro e o segundo turno, me dirijo aos meus candidatos a vereador, que não tinham logrado êxito, e digo, olha, não esmoreçam frente a isso, nós estamos diante desse fenômeno que é o eco da ocupação das escolas e das universidades pela esquerda. Vejam a eleição da bancada Jovem Negra. Por que eu referi isso? Porque a própria bancada se apresenta como uma bancada negra. Bom, e não tem demérito nenhum nisso, né?
Inclusive agora nós vimos a posse aqui dos vereadores no Rio Grande do Sul, se recusaram a levantar o que é uma liturgia do cargo e da função, se recusaram a levantar para cantar o hino do Rio Grande do Sul, porque fazem questão de desinterpretar o hino. E digo o seguinte, olha, estamos diante da eleição da bancada, que é o eco da militância identitária, do que hoje a gente compreende como o oqueísmo, uma bancada sem tradição política, o que era um fato, e alguns com pouca qualificação, que não tinha nada a ver com a questão racial, simplesmente porque haviam feito parte dos black blocs, invasão da Câmara. Pois bem, uma jornalista vinculada à Globo pega esta frase dentro de um contexto de uma análise, eu com imunidade parlamentar, tira fora, coloca no jornal aqui, porque eu havia feito uma crítica a ela na Rádio Gaúcha, ao vivo aqui em Porto Alegre, uma ONG dessas aí faz uma representação ao Ministério Público. Aliás, voltar para o fato do israelense, né? Esse é um outro absurdo e um outro desvio. Essa representação, essa notícia-crime, tinha que ter sido feita ao Ministério Público. O Ministério Público tem o domínio litis, ele que tinha que ter pedido a juíza, e não a juíza de ofício, mandar a Polícia Federal. Mais um abuso. Vou voltar aqui para o que eu estava falando. Aí, quando eu vejo, vai para o Ministério Público, e lá pelas tantas, naquilo que tem que ir para um livro, como um processo kafkiano, um procurador aqui, que é meu amigo, me disse o seguinte: Walter, eles entregaram o teu assunto para uma promotora que, notoriamente, todos sabem aqui que é petista e que é apoiadora da Maria do Rosário. Aí, quando eu vejo, eu estou denunciado por algo que eu abomino. E, desde então, eu tenho lutado com isso e tenho encontrado um judiciário totalmente aparelhado ideologicamente. À medida que algo que não tem dolo e um crime que é necessária a existência do dolo, que é o elemento subjetivo, até o doutor Lênio Streck, que é um dos expoentes aí do grupo Prerrogativa, saiu em minha defesa. Me oferece, inclusive, um parecer de 30 laudas para dizer que não havia dolo naquela fala. Mas não adianta, Pitoli. Nós estamos lutando contra uma maré montante de autoritarismo que eles estão nos caçando com C cedilha, caçando como presas aí pelo campo. Nos vislumbram, olham, como tu disse, as nossas redes sociais e atiram na cabeça para matar, para nos eliminar, para nos cancelar, para nos tirar da vida pública. Então, o que está acontecendo com o Daniel Silveira, o que está acontecendo com o general Braga Neto, o que está acontecendo com a senhora do batom, o que está acontecendo com a velhinha da Bíblia, o que está acontecendo no Brasil todo, é esse processo que eu não vejo cura nem salvação, infelizmente, porque foi... E você, qual é a sua opinião em relação a isso, hein? Agora, gente, dia 10 de janeiro, guarda essa data, é algo que pode realmente marcar a história aqui na América. Vou compartilhar com vocês aqui, porque é uma história muito forte, gente. Vamos ouvir agora. Pois não, João Victor Teófilo. Olha, Pitoli, falando agora sobre a Venezuela, os principais opositores do presidente, aliás, do ditador Nicolás Maduro, convocaram atos no país na véspera da posse presidencial que está marcada para a próxima sexta-feira, na Assembleia Nacional do país. A gente está aí colocando na tela da Auriverde um vídeo desses opositores que fazem o convite. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, publicou esse vídeo no X no domingo, afirmando que na quinta-feira, ou seja, dia 9, será o dia em que unirão a bandeira em um único grito de liberdade, abre aspas, eu vou com vocês. Neste dia 9 de janeiro, todos saem às ruas, na Venezuela e no mundo. Glória ao povo corajoso. Fecha aspas. Edmundo Gonzalez republicou o post e disse o seguinte: todos nas ruas do nosso querido país. O opositor de Maduro foi à Argentina e ao Uruguai no fim de semana e se encontrou com os chefes do executivo dos respectivos países para apresentar o que diz serem as atas eleitorais do pleito, indicando sua vitória. Em Buenos Aires e Montevidéu, foi chamado de presidente eleito da Venezuela. Gonzalez usou o início deste ano para fazer um tour para pressionar os vizinhos a não reconhecer a vitória de Maduro. Além da Argentina, como a gente está acompanhando as imagens, ele foi recebido por Javier Milei e o Uruguai, ele ainda deve ir ao Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, onde está neste momento. O Brasil, claro, não está no roteiro. O diplomata estava exilado na Espanha desde setembro do ano passado, buscou refúgio no país europeu depois de a justiça venezuelana emitir um mandado de prisão contra ele por descumprir 3 intimações do Ministério Público para esclarecer a divulgação das atas eleitorais do pleito, embora esses documentos sejam públicos em países democráticos e com eleições livres. Pitoli. Walter, sexta-feira, dia 10. Se Maduro continuar ali, eu acho que teremos problemas. No Brasil, inclusive. Nós temos um governo americano que tem que fazer valer as sanções que prometeu em função do que decidiu Maduro
Lembrando que antecedendo isso, um negócio, petróleo, claro, sempre isso, tal, 6 bi de transação comercial entre os países, entretanto, uma cobrança. Olha, você precisa aprimorar aí, Maduro, seu processo eleitoral, com urnas que vão imprimir o voto para ter a contagem pública, e aí saem as atas, que estão sendo apresentadas por Edmundo Gonzalez, por onde passa, mostrando que ele é o vencedor das eleições. Entretanto, Walter, mesmo tentando caçar seus opositores, torná-los inelegíveis, Maduro está aí disposto a continuar no poder a partir do dia 10. E entendo eu ser um divisor de águas para nós também do Brasil, caso esse cidadão venha sair ou ficar. As duas situações são importantes para nós. Saindo, fortalecendo a democracia, fortalecendo o que pediu Biden, imagine como será com Trump, mas também mostrando para a turminha daqui, que recebe ditador com tapete vermelho e honras de chefe de Estado, que o caldo vai entornar, Walter. Entretanto, por um outro lado, a notícia sendo péssima, Maduro continua no poder, eu acho que a gente pode começar a se preocupar ainda mais com as coisas por aqui, Walter. Também acho isso, até porque a gente está caminhando a passos largos para o que está acontecendo lá. Uma das ameaças que a gente tem aqui é a tentativa, e isso sim é golpe, de mudar a eleição do Senado de daqui a 2 anos. Então, está muito claro. A gente dizia o seguinte, em 6 meses o Brasil vira uma Venezuela, e está acontecendo isso mesmo. Bom, vamos lembrar, o Lula recebeu aqui o Maduro há 1 ano e meio atrás, tá? Que inclusive agrediram uma jornalista dessas aí que está todo dia passando pano para ditador, e pior do que passando pano, fazendo proselitismo para a extrema esquerda. Da Globo, vou deixar o adjetivo de lado aí. Vamos tentar nos diferenciar dessa. Gente, lembrando que o Maduro já colocou os militares na rua, nas ruas na Venezuela. Segundo ele, todo mundo vai ser revistado, um autocontrole com mais de 1.000 militares, e eu particularmente estou com receio, porque militares na rua, os dois estão dizendo que vão tomar posse, vamos continuar ouvindo, deixa a sua opinião aqui nos comentários, é muito preocupante a situação na Venezuela. Essa gente foi agredida lá. Tá? Aí manda como é o nome do Celso Amorim. Né? Celso Amorim. Celso é toque-toque, né? Como é que chamavam antes? Era isso, né? Mandam lá para acompanhar as eleições. Aí ele acompanha as eleições. Ou seja, está indo o principal assessor de assuntos internacionais da presidência da República Federativa do Brasil para lá para, no final das contas, chancelou tudo isso. Aí faz uma crítica meio envergonhada dessa roubalheira toda que aconteceu na eleição. Pior do que isso, quando vem uma reunião convocada da Organização dos Estados Americanos e vai se fazer uma moção de censura ao que está acontecendo na Venezuela, o Brasil veta a moção de censura. O Brasil apoia. E agora, para coroar tudo isso, o Brasil manda um embaixador para posse. O que é um embaixador, gente? O embaixador é o representante oficial do Brasil. Ou seja, se o Brasil está mandando um representante e um embaixador, o Brasil está assinando embaixo. Chega ali um abaixo assinado, está escrito lá, por procuração, representante do Brasil, embaixador fulano de tal. Então é isso, esse pessoal da esquerda não está interessado nem em democracia, muito menos ainda em pacificação. Essa gente está interessada em dominação. Agora, o que eu estou dizendo aqui, com relação à posse do Maduro, a gente tem que estar de olho para saber quais serão os movimentos dos Estados Unidos. Edmundo Gonzalez já disparou que, se precisar, ele estará para a posse dele dia 10 em Caracas. Ele confirmou. Fala aí, João. Perdão, então ele confirmou que estará. Ele não deu detalhes de como estará presente na posse, mas disse que vai estar em Caracas, na Venezuela, no dia 10. Pronto para a posse. Confirmou, está confirmado. Então, veja, temos uma semana bastante tensa e intensa pela frente, quando o assunto é Venezuela, e a gente tem que estar de olho ali, porque o nosso futuro passa pela Venezuela. Ô, louco, tá exagerando. Pois não, Walter. Mas isso é muito temerário que ele vá, né? Porque a gente está vendo que tem opositor morrendo preso. Mas mais do que isso, o que a gente enxerga são os coletivos chavistas dirigindo motocicletas, por exemplo, e quando tem um protesto, eles vão lá dentro da moto e executam o cara. Então é o regime do terror. O judiciário foi tomado da mesma forma, né? Declarou legal a reeleição do Maduro. Vejam, façam uma pesquisa aí na internet para vocês verem quantos generais tem no Brasil e quantos generais tem na Venezuela. Uma das coisas que eles fizeram foi comprar as Forças Armadas da Venezuela com status, com poder, dando cargo de general. Então eles aparelharam absolutamente tudo. Um pouco, né, do que a gente tem visto aqui. Então, se o Edmundo Gonzalez for, eu temo. Eu acho que é muito melhor deixar o cara assumir, deixar o Trump assumir e ver o que o Trump vai fazer, porque eu tenho certeza que fará um período aí de um ano e pouco, não descartando, inclusive, a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos quiser, em primeiro lugar, tira a Venezuela da internet mundial.